Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer um sanduíche estilo Subway, incluindo a receita do pão. Para começar, eu vou misturar o fermento biológico na água que tem que estar morna e não quente, e depois já pego outra tigela com a farinha de trigo, coloco o açúcar e um pouquinho de sal, mexo um pouquinho e já coloco essa mistura da água com o fermento na mesma tigela e dou uma mexida básica. Hoje eu vou fazer com batedeira porque todas as crianças estão aqui ao meu redor e se eu tivesse com a mão de massa seria um pouco caótico para resolver qualquer situação. Então botei a batedeira e normalmente na vida real é assim que eu faço, tá? A batedeira é prática. 6 ou 7 minutinhos aí batendo. Se fosse na mão, levaria aqueles 10 minutos igual vocês me viram fazendo nos vídeos anteriores. Fazendo na batedeira, eu parei várias vezes pra ver se já tinha chegado naquele ponto de véu, igual a esfirra que eu mostrei outro dia. É um ponto que a massa estica um pouco mais antes dela quebrar. E você vai sentir, se você fizer na mão, que ela é uma massa bem grudenta, assim. Ela não desgruda completamente da sua mão em nenhum momento. Então não vai adicionando farinha até ela desgrudar, porque senão vai errar o ponto. Ela é bem grudentinha até na batedeira. Você tá vendo que eu tô desgrudando aí da borda da tigela? Nem sei se eu precisava estar fazendo isso. Botei um pano e deixei descansando por mais ou menos 1h30. Depois que ela descansar, ela vai ficar muito mais fácil de trabalhar. Essa massa, ela não cresce tanto, ela muda mais a textura. Aí eu vou passar pra mesa. Você pode fazer isso em cima de uma tábua também. Vou botar só um pouquinho de farinha pra não grudar. Mas ela tá bem mais, assim, fácil do que tava antes. Nem vou mexer muito, só vou facilitar pra eu poder tentar, né, fazer 4 pedacinhos iguais pra fazer cada pão. Essa massa rende 4 pães. Com cada pedacinho desse eu vou fazer uma bolinha, não precisa caprichar muito, é só pra facilitar. Na hora que eu for fazer cada pão, que é no formato de baguete, um pouquinho mais arredondado, eu vou rolar essa massa na mesa. É só esse movimento, fazendo com cuidado para ficar relativamente simétrico o pão, para não ficar uma parte mais alta que a outra e não assar uma menos que a outra. Então eu vou rolando, não dá para deixar achatado igual eu tô deixando aí, então eu vou rolando mais uma vez. E parece que vai ficar bem mirradinho, mas ele cresce bastante nessa segunda descansada dele. E eu fui fazendo cada pão já botando numa bandeja com papel manteiga para não grudar. Em cada uma dessas assadeiras aí só caberiam 2 pães, porque como eu falei, cresce bastante. Então terminei e pincelei com cuidado cada pão com azeite. Eu não sei qual sabor de pão que vocês preferem. Eu coloquei queijo ralado e queria botar orégano também, só que eu só tinha chimichurri, porque tem orégano ali no meio e mais um monte de coisa. Então fui colocando. Achei que eu tinha botado até bastante coisa em cima, mas como ele deu uma crescida, até botei mais depois. Depois de descansar, eles ficam assim, como eu falei, cresce bastante. E eu só coloquei mais queijo ralado por cima, levei ao forno por 15 minutos. A 180 graus, e o meu forno é mais forte, então vai depender muito do seu forno, tem que dar uma observada. E pronto, ele fica assim, é uma massa que eu gostei bastante, ela é bem prática, não demora tanto, né, entre as crescidas dos pães, e ficou bem fofinho, então eu adorei a textura, ficou ótima para sanduíche. E normalmente vocês me veem congelando as coisas para finalizar no dia da lancheira, mas o que eu fiz foi assar esse pão no dia que eu fiz a massa, e depois deixei num saco plástico fechadinho para ele não ficar duro. No dia de fazer a lancheira, só abri o saco e tirei o pão, mostrando mais uma vez os pãezinhos, a textura, provado. No dia de montar esse basicamente almoço, né, simplesmente cortei o pão com cuidado para não deixar uma parte muito fina embaixo, porque vai ter que segurar um monte de coisa. O recheio é frango teriyaki. Por algum motivo aqui no computador tá parecendo coração de galinha, mas não, é frango. Eu normalmente deixo os frangos marinando em temperos diferentes no freezer e depois só faço. Então esse daí eu só piquei desse jeito, fiz, coloquei queijo. Como normalmente se faz no Subway, eu aqueci, né, para derreter o queijo por cima do recheio. E enquanto o sanduíche estava no forno, eu fui pensar nos molhos. Eu queria fazer aquele de chipotle, mas eu não tinha a mínima noção de qual era a receita. Então, mais uma vez, peguei um pouquinho de maionese, esse tabasco de chipotle, botei um pouquinho, fui misturando, até sentir o gosto. Botei mais um pouquinho, fui misturando e no final decidi botar só um pouquinho de água pra ficar um pouquinho mais ralo assim. E não ficou ralo, ficou fino, era só pra ter mais facilidade na hora de botar no sanduíche e não ficar tudo acumulado de um lado só. O meu molho favorito do Subway é aquele de cebola doce, então eu cozinhei vários ingredientes que eu não vou lembrar além da cebola, tá tudo aqui embaixo no box de armação pra vocês. Cozinhei, bati no liquidificador e deixei na geladeira, já vou mostrar. Eu quebrei o sanduíche na hora de passar para esse papel manteiga, mas não tem problema, ele vai enrolado. E eu tinha cortado várias coisas no dia anterior para botar. Fui botando alface, que eu deixei o mais picadinho possível para não cair metade no chão, como acontece normalmente, a gente sabe disso. Botei tomate, que eu fatiei bem fino também para não deslizar para fora do sanduíche. E como ele nunca comeu Subway, aqui não tem, né? Eu fui montando do jeito que eu lembrava de fazer os meus pedidos, então fui botando o que eu achava que combinava. Botei pepino, também botei azeitona preta, botei picles, que eu acho que dá um gosto bom. Aí eu vim com os molhos. Eu coloquei toda essa quantidade de maionese com chipotle que eu fiz aí com vocês. Fui espalhando pra não ficar acumulado num lado só. Eu também tava com medo do pão absorver muito e ficar meio molhado, meio soltar na hora que ele fosse comer. Mas botei tudo isso daí. E eu esqueci de botar sal no sanduíche, agora eu lembrei disso, mas tudo bem. O molho de cebola eu já tinha feito na noite anterior e botado nesse potinho. A textura ficou mais ou menos de geleia, assim. Dá pra ver? Esse pote era de um ketchup aí que eu lavei e guardei pra usar com esse tipo de coisa. E eu não sabia se esse
molho que é um pouquinho mais grosso ia passar pelo buraco, mas deu super certo. Então eu adoro guardar esses potes pra fazer esse tipo de coisa aí. Coloquei o molho e fechei o sanduíche, sem sal. Pra embalar, eu enrolei nesse papel manteiga que eu tava usando de apoio, igual eles fazem. Tentei deixar o mais apertado possível pra ele não perder todo o recheio. E eu tinha comprado essa semana um porta-sanduíche, que é nesse estilo de enrolar também, porque dá pra você usar, é reutilizável, né? Depois você lava. Eu não li as instruções, que aliás também não vieram. Então só enrolei igual eu fiz com wrap, igual eu fiz com esse papel aí. E eu achei bem interessante, ele deixa bem seguro assim no final. Na pontinha ali tem 2 cordinhas pra você amarrar. Eu só espero que ele não perca isso, porque dessa vez voltou. Espero que da próxima volte também. Pra acompanhar o sanduíche, ele quis mate, que eu não mando todo dia, mas quando eu mando alguma coisa ele gosta disso, ou de algum suco. Mas acho que esse combinava mais e esse foi o lanche. Abre pra mim, por favor. Abre pra mim. Tô com a Rosa aqui no colo, o Bernardo vai abrir pra mim, mas ele já falou pra mim no caminho da escola que ele não queria que eu tivesse botado queijo, né? Pode falar. Eu não gostei da combinação de teriyaki com queijo. Não, mas, tá bom. Ele não gosta muito de queijo, então... Foi fácil comer De isso queijo daqui? eu gosto, só que teriyaki com queijo eu gostei muito. Então, pois é. Então, da próxima vez sem queijo. Mas o resto do sanduíche tava bom? Muito bom. E o chá também foi embora, como sempre, né? Eu Então é gosto isso. muito de mate. Então, a gente se vê no próximo vídeo, próxima semana.